Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 42. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E o nosso intuito é, por meio dessa ferramenta, contribuir com você, com a sua leitura, interpretação, com seus estudos bíblicos, para que você possa crescer como discípulo, como um filho amado. Que o Senhor nos ajude nessa jornada, né? Então vamos lá, como sempre a gente começa fazendo a leitura do texto. Então nós vamos para Atos capítulo 14, do verso 1 ao 28. A gente vai iniciar do verso 1 ao 7, que diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe, e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Bom, aqui tem um mapinha, né? Só para você aí me acompanhar. Então, eles estavam no final do capítulo 13, nós vimos, né, que eles estavam em Antioquia da Psídia, que é essa região aqui onde eu estou circulando com o mouse. E aí, lá eles começaram a sofrer perseguição, eles pregaram nas sinagogas, como fazem de costume, tinham ali também gentios, e que pediram, depois do encontro deles, que voltassem no sábado seguinte para poder continuar explicando a respeito do que eles falaram. Retornaram no sábado, muita gente, a cidade, né, o texto diz que a cidade foi em peso para poder ouvi-los, e que os judeus ficaram enciumados por conta disso, né, aqueles que não creram ficaram enciumados, eles passaram a semana ensinando aqueles que creram, aqueles que estavam interessados em aprender, e depois esses líderes, né, judeus mais zelosos, que se endureceram com a mensagem para a mensagem de Paulo e Barnabé, eles incitaram mulheres poderosas, né, que eram simpatizantes lá da fé, e criaram uma perseguição política, né? Então eles saíram dali de Antioquia da Psídia e foram para Icônio. Então agora a gente vê o que está acontecendo aí, essa pregação, essa situação onde eles estão em Icônio. Logo depois eles vão para Listra, vão para Derbe, e nós vamos ver até o final desse capítulo que eles fazem um caminho de volta, pulando somente aqui a ilha de Chipre, retornando para Antioquia, ou seja, eles fazem esse caminho aqui, né, e retornam para Antioquia da Síria, ok? Então é isso aí, vamos lá. Vamos para algumas observações, já que agora nós lembramos, né, o que aconteceu. Então, deixaram Antioquia da Psídia debaixo dessa perseguição. Em Icônio, eles mantiveram a mesma prática de ir primeiro à sinagoga e pregar o evangelho a partir dali. Então, como nós já vimos também anteriormente, mas cabe lembrar, né, Paulo ele faz esse movimento, né? Paulo e Barnabé, nessa primeira viagem missionária, fazem esse movimento. Vão primeiro aos judeus, vão primeiro às sinagogas, e depois, a partir das sinagogas, é que eles vão alcançando os gentios. A princípio, os gentios simpatizantes, né? Ou prosélitos, aqueles que têm ligação com a fé judaica. E a partir dali eles explicam, ou seja, a partir do pano de fundo do judaísmo. Mas até o final desse capítulo nós vamos ver que isso agora começa a mudar, ok? Icônio era uma cidade da província romana da Galácia, que ficava a cerca de 130 quilômetros de Antioquia da Psídia, ou seja, do capítulo 13 até o capítulo 14, do final de um até o início de outro, eles percorrem aí, fazem uma viagem de 130 quilômetros, ok? E como nas demais regiões haviam sinagogas judaicas, frequentadas também por gentios simpatizantes.
ou seja, em Icônio eles pregam também a partir das sinagogas com esse mesmo ambiente que a gente viu em Antioquia da Pisídia, ok? Após a pregação do Paulo e Barnabé, muitos judeus e gentios creram. Foram muitos, né, que é o que o texto diz. Porém, judeus desobedientes, segundo o Dr. Russell Shedd, essa é a palavra que melhor se aplica aí, né? Não só ele, mas eu vi também outro comentador que eu não me lembro qual agora, mas que também defendia que essa seria a melhor tradução, a melhor interpretação da palavra usada ali, que são desobedientes, ou seja, duros, que não se deixaram crer naquela mensagem que eles estavam pregando. Esses homens envenenaram a reputação de Paulo e Barnabé para que a mensagem caísse em descrédito. Ou seja, eles não atacaram diretamente Paulo e Barnabé, mas eles disseminaram mentiras, eles envenenaram a reputação deles para aqueles que estavam ouvindo, né, e muitos dos que deram crédito a eles. O texto afirma que eles incitaram e irritaram os ânimos dos que creram contra os irmãos. Então nós estamos vendo a mesma dinâmica, nós estamos vendo Paulo e Barnabé chegando em Icônio, já começando uma perseguição, inclusive de poderosos, inclusive política, em Antioquia da Pisídia. Agora, na região da Galácia, eles vão para Icônio, e em Icônio essa perseguição vai aumentando, né? Ou seja, eles não são bem-vindos nessa região. Bastante tempo ali, o que o texto diz, né? Lucas diz que eles ficaram bastante tempo ali, apesar desse ambiente de perseguição, ou seja, enquanto havia esse envenenamento a respeito, um trabalho contra, né, o trabalho que Barnabé e Paulo estavam desenvolvendo em Icônio, enquanto eles trabalhavam de forma negativa, Paulo e Barnabé passaram tempo ali ensinando, gastando tempo, formando discípulos nessa região. Então, provavelmente essa perseguição estava se formando, porém, enquanto ela se formava, eles continuaram o seu trabalho. Lucas ele não menciona o tempo com exatidão, né, o tempo que eles ficaram ali, mas afirma que foi bastante. Ele afirma que o tempo em Icônio foi gasto ensinando sobre o Senhor, e este confirmava o que diziam por meio de sinais e maravilhas, por meio das mãos dele. Então isso era das mãos deles, né, de Paulo e Barnabé. Então isso é muito interessante, porque nesse ambiente de perseguição, enquanto Paulo e Barnabé gastavam suas vidas ali, nesse ambiente hostil que se formava e se intensificava cada vez mais, eles gastavam o seu tempo ensinando essas pessoas, pregando e discipulando, e o Senhor, ou seja, a prova de que Deus estava com eles, eram os sinais, os prodígios, né, as maravilhas que eles faziam. Então era Deus confirmando que aqueles homens eram dele e que estavam ali amando dele como representantes dele. Isso é muito legal, a gente vê isso sendo formado desde o início de Atos, né, com a vinda do Espírito Santo, pois ele é quem dá esse poder de serem testemunhas. O povo da cidade ficou dividido, então cresceu esse envenenamento, e alguns creram nessa mensagem envenenada, enquanto outros não se sujeitaram a ela, não foram enganados por essa mensagem envenenada, mas creram naquilo que Paulo e Barnabé estavam ensinando, né? Então, como resultado da pregação, o ensino e dos sinais com os quais Deus testificava as palavras de Barnabé e Paulo, o povo se dividiu entre os que criam nas mentiras levantadas pelos judeus e os judeus e gentios que creram em Paulo e Barnabé. A favor dos apóstolos. Essa é a primeira vez em Atos que o termo é usado num sentido mais amplo, que inclui outros homens além dos 12. Então não sei se você se lembra, mas quando Lucas está mencionando, é importante a gente observar, quem está acompanhando do primeiro estudo de Atos até aqui, né, que Lucas vai gradativamente seguindo um processo de expansão do Evangelho. Há um processo de expansão, e nesse processo de expansão, em cumprimento de Atos 1:8, né, Paulo vai sendo acrescentado a essa história. Tá? E inclusive os termos, né, como apóstolos eram usados para quem? Logo no início do capítulo era usado
para aqueles 11 que ficaram e para o 12º que foi eleito. Isso não era usado para Paulo, isso não tinha não havia ainda esse consenso em Jerusalém de que Paulo fosse um apóstolo, tá? Porque ele mesmo diz, olha, ele é fora do tempo. E aí agora Barnabé está sendo incluído nesse apostolado, né? Então cabe a gente observar, porque é uma questão que lança dúvida. Cabe a gente dar uma observada aí, né, e usar o auxílio daqueles que já estudaram, que são estudiosos nessa área. E segundo eles, né, o sentido dessa palavra apóstolos pode fazer referência tanto à mensagem dos apóstolos, ou seja, a doutrina dos apóstolos, e como também ao termo apóstolos, que significa mensageiro. Então eles são mensageiros, né? Então eles são mensageiros, eles são encarregados, eles saem nessa viagem encarregados de uma missão, e isso torna, no sentido da palavra, um reconhecimento de que como são portadores de uma mensagem, representantes naquele lugar, são apóstolos. Então seria nesse sentido, e também na questão de estarem de acordo nessa mensagem com a doutrina dos apóstolos. Ok? Formou-se uma conspiração. Então as perseguições foram constantes no ministério de Paulo e dos demais apóstolos e servos do Senhor. Eles saíram de Antioquia da Psídia sob hostilidade e agora enfrentam uma perseguição planejada, mais estruturada, né, por aqueles que se ofenderam com a mensagem do Evangelho. Tanto judeus como gentios. Os gentios também participam dessa perseguição, que a gente vai observar tanto em Antioquia, né, quando é mencionado a respeito das mulheres em Antioquia da Psídia, quanto agora em Icônio, e daqui a pouco em Listra a gente vai ver que há um envolvimento ainda maior desse grupo não ligado ao judaísmo, tá? Então eles se uniram para ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Sabendo disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades vizinhas de Icônio. Então ali começou-se a formar uma perseguição no final do capítulo anterior. Agora, em Icônio, essa perseguição, Lucas menciona que a intenção deles era apedrejar, né? Esse apedrejamento acontecia em favor de heresia, né? Se levava para fora da cidade e era apedrejado, que foi o que aconteceu com Estevão. Eu não sei se esse também era um costume pagão, né? Ou se era simplesmente pela influência, aí no caso do judaísmo. Mas esse era um fato dentro do judaísmo, ok? Espero não ter ficado confuso, mas sim claro. Versos 8 ao 18. Em Listra, ou seja, eles saíram de Icônio, saíram fugidos de Icônio porque eles queriam apedrejá-los, então saíram rápido de lá e foram para Listra. Então em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Interessante esses detalhes também, viu, que Lucas vai colocando. É bem detalhado mesmo, né? Ele era, desde a infância ele era aleijado, paralítico, né, dos pés, e vivia sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era de quem trazia a palavra, era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, ou seja, fora da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos.
Contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Sendo interessante essa, né? Então vamos lá alguns detalhes. Homem paralítico. Aí eu queria encaixar nessa introdução que vai além disso e vai nos mostrar de forma panorâmica, né, a intenção de Lucas ao narrar algumas coisas aí, afirmando o apostolado de Paulo, né, segundo Russell Shedd, faz uma comparação aí com Pedro. Então, segundo ele, a intenção de Lucas é mencionar alguns desses acontecimentos, testemunhar o ministério de Paulo, afirmando que ele não é em nada inferior a Pedro e por isso os compara. Então vamos aí nas observações do Dr. Russell Shedd. Primeira observação são os encontros com mágicos. O de Pedro está em Atos 8, 18 e o de Paulo em 13, capítulo 6, né, que nós vimos no estudo anterior. Segunda observação é a cura de aleijados, que o de Pedro está em Atos 3:2 e o de Paulo 14:8, que é o que nós acabamos de ver. Terceiro, curas por meio de lenços e sombra. A sombra de Pedro curava, lembra dessa expressão? Lá em Atos 5:15. E o de Paulo também vai acontecer em Atos 19, que nós ainda veremos, no verso 12. A quarta observação são os demônios expulsos. Pedro expulsa demônios no capítulo 5, verso 16. E a gente pode comparar isso com Paulo expulsando no capítulo 16, que veremos à frente, verso 18. Ambos ressuscitam mortos, né? Seria aí a quinta observação de Pedro no capítulo 9, versos 36 e 37, que nós já vimos, e o de Paulo, capítulo 20, que veremos no verso 9. E a sexta e última observação do Dr. Russell Shedd é que escapam de prisões. Pedro no capítulo 12, verso 1, enquanto Paulo está no capítulo 16, verso 27. Então, segundo ele, há essa comparação, tá? E nós sabemos que Paulo reconhece os escritos, reconhece o apostolado na vida de Paulo, né? Pedro reconhece isso na vida de Paulo. Paulo nunca negou isso em Pedro, mas há um certo desentendimento em algumas no decorrer do ministério dos dois, né? Pedro, eles têm um certo embate. Paulo chama a atenção de Pedro em relação a como ele estava tratando, né, se comportando quando estava com os gentios antes da chegada de outros irmãos judeus. Quando eles chegam aí, o Pedro tem uma postura assim: não, eu não estou muito envolvido e tal. Nós sabemos que é uma coisa na vida de Pedro que Deus já vinha tratando, né? Inclusive nós já vimos isso a partir da visão que ele tem no terraço, quando ele tem que ir lá na casa do centurião e Deus estava tratando com ele. Depois ele dá testemunho disso em Jerusalém, quando ele retorna em Jerusalém e é questionado sobre isso. Então nós vemos aí que há uma afirmação, não uma negação, nem uma superioridade, tá? Sobre o apostolado de Pedro, mas é uma afirmação que é necessária para o apostolado de Paulo. Por quê? Porque ele é nascido fora do tempo e ele tem um ministério que é voltado para os gentios, que todo grupo judeu, dos cristãos que vêm do judaísmo, tinha dificuldade. Porque era uma questão nova, como nós já falamos, a esse processo, e em todo Atos nós conseguimos observar isso, de continuidade, descontinuidade com a fé judaica. Então é um judaísmo que espera o Messias, crê nesse Messias, tá? E agora há uma inclusão nesse grupo por parte de gentios, de gente que não tinha nada da relação sanguínea com esse povo, gente que não tinha participado desse pano de fundo, que esperava o Messias, mas que Paulo, inclusive nesse capítulo, vai tratar, vai fazer uma abordagem de outra forma, não levando em consideração esse pano de fundo de Abraão, de Moisés. Tá? Então é uma questão de necessidade, de afirmação do apostolado de Paulo. Ok? Ele ouvira
Paulo falar. Então agora vamos entrar um pouco nos detalhes do texto, né? O texto menciona que Paulo viu a fé do homem. A condição do homem era perceptível a todos e certamente Paulo, discernindo a vontade de Deus, percebeu que o homem coxo olhava como quem ouvia atentamente. Ao dar uma ordem impossível, o homem obedece. Aí está a fé. Paulo percebeu que aquele homem obedeceria pela forma como ouvia a palavra, e na obediência, mais uma vez, Deus confirmou sua palavra. Apesar de ser um exemplo belíssimo de fé e do poder de Deus, mais uma vez, né, citando aí o Dr. Russell Shedd, não é comum no Novo Testamento, após os Evangelhos, ter a fé como critério para cura. Porque nós estamos vendo o quê? Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado, então deu uma ordem. Mas antes do texto dizer que Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado, Paulo olhou para aquele homem e ele percebeu a forma com que ele ouvia atentamente. Então acho que isso tem que ser levado ainda mais em consideração em relação a esse texto e associar isso a essa observação que o Dr. Russell Shedd faz, de que não é comum. Há uma regra de interpretação que a gente precisa levar em consideração, de que quando nós não podemos interpretar toda a palavra por meio de um texto duvidoso, de um verso duvidoso, de um simples verso que não tem confirmação em outros. Então é por isso que ele faz essa observação de que no restante do Novo Testamento, em todo, né, o Novo Testamento após os Evangelhos, não há a fé como um critério assim, específico para que a pessoa seja curada. A cura, na verdade, ela é uma dádiva divina. Ela é uma dádiva divina. Inclusive, a fé para ser curado também é um dom de Deus, também é uma dádiva divina. Ou seja, se esse homem teve fé, é porque Deus operou nesse homem a fé. E a única coisa que o apóstolo Paulo fez foi observar e discernir que aquele homem tinha fé para ser curado. Ok? Então nós não podemos pegar esse texto para fazer uma teologia de critério para que Deus opere cura. Ok? Espero ter ficado claro isso. Gritar em língua licaônica. Então aquele povo ficou extasiado, em êxtase. Apesar de serem bilíngues, aquele povo, né, grego, o grego comum eles falavam, eles também tinham um dialeto local, que é essa língua licaônica, tá? Daquela região ali. Pela exaltação do momento, as pessoas começaram a falar de uma forma que Paulo e Barnabé não compreendiam. Então eles falavam com aquele povo no grego comum, no grego koiné, no grego popular, né? E aquele povo começou a falar no seu dialeto, de repente, e gritar no seu dialeto. E começou a haver uma movimentação e Paulo e Barnabé perderam o controle daquilo que eles estavam falando em favor de quê? Da cura daquele coxo, daquele homem paralítico. Foi tamanha a confusão que o sacerdote de Zeus foi buscar bois e flores para oferecer sacrifício. Então eles estavam na porta da cidade, o cara tinha o templo de Zeus na frente da cidade, do lado de fora. Ele foi lá e foi buscar bois com flores e tal para poder fazer o sacrifício. Quando Paulo e Barnabé viram aquilo, eles ficaram doidos, né? Zeus e Hermes eram esses deuses aí gregos, né, da mitologia grega. Então, eu quero usar aqui também um comentário da Bíblia de Genebra que nos ajuda a compreender o pano de fundo do que aconteceu, por que esses homens entenderam da forma que eles entenderam, por que eles associaram, como foi que eles associaram essa cena que eles viram acontecer desse homem sendo curado por aqueles outros homens. Então eles dizem assim, os comentadores: uma antiga lenda que circulava em Listra dizia que o deus grego, Zeus, chefe dos deuses, e Hermes, o mensageiro de Zeus, andavam pela região disfarçados como seres humanos. De acordo com a lenda, eles foram para o interior da Frígia para conhecer a hospitalidade do povo. Porém, somente um casal os recebeu. E como recompensa, a cabana deles foi transformada num templo com colunas de mármore e teto de ouro. As outras pessoas que haviam se recusado a recebê-los tiveram suas casas destruídas.
É possível que os habitantes de Listra tivessem identificado Barnabé com Zeus ou Júpiter, né? Para os romanos era o mesmo Deus, só que conhecidos de forma diferente, da mesma forma que a gente tem dentro das religiões, por exemplo, brasileira, afro-brasileira, catolicismo, nós temos as mesmas imagens reconhecidas com nomes diferentes. Aí nós tínhamos na cultura grega Zeus, na cultura romana Júpiter. E Paulo com Hermes, da cultura grega, com que seria aí Mercúrio, né, para os romanos. Logo, procurando evitar a ira divina, os habitantes passaram a honrá-los como se fossem deuses. Então, quando eles viram aquilo, eles associaram a esse mito, a essa antiga lenda que rodava no meio deles. Eles falaram assim, pronto, agora Zeus e Hermes se fizeram homens, são esses dois homens aí, né? O Paulo é o Hermes, o deus que inspira a hermenêutica, né? A ciência de estudo do texto, de interpretação do texto. Então, eles fazem essa associação e começam a levar os presentes para ele e tal. Por quê? Porque eles querem receber bem esses deuses e ter lá os benefícios desses deuses. Então, Paulo e Barnabé reagem a isso, né? A atitude inesperada dos ouvintes de Paulo e Barnabé fez com que eles, mais que depressa, demonstrassem de forma muito expressiva sua angústia e repúdio à tamanha blasfêmia. Pois era assim que os judeus agiam nesse caso, né? Nós podemos nos lembrar disso lá em Mateus 26, 65, quando o sumo sacerdote, quando Jesus é preso e levado para ser julgado pelo Sinédrio, antes de ser julgado por Pilatos, o sumo sacerdote, quando Jesus faz a afirmação de ser o Filho de Deus, ele rasga a sua roupa, né, e fala assim, pronto, isso é uma heresia. Então esse é um costume, nós podemos ver isso em outros lugares também, que quando há há uma heresia, né, há uma atitude extrema de repúdio, uma atitude extrema de angústia. Então isso é demonstrado fisicamente, foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. Pularam literalmente no meio do povo, rasgaram essas roupas e falaram assim, olhem para nós não somos isso que vocês estão dizendo. E eles tiveram dificuldade para poder evitar, né, que aquele povo oferecesse o sacrifício para eles. Trazendo boas novas. Vamos lá. Esse é o primeiro registro da pregação aos pagãos. Aí que eu falei para a gente dar uma observada. É notável a diferença entre o sermão pregado para os judeus de Antioquia da Psídia. Não eram só judeus, né? Eram judeus e gentios, que eram simpatizantes, ou seja, que já frequentavam a sinagoga, ou seja, já tinham costume. E o sermão que agora é pregado para os pagãos em Listra. Então agora não é uma pregação na sinagoga, não que não tivesse. Certamente tinham sinagogas lá, mas agora eles fazem essa pregação em outro lugar. Na porta da cidade, no caso, né? Nesse último, agora em Listra, nós vemos algo que vai reaparecer no capítulo 17, quando Paulo vai pregar em Atenas, no Areópago. Acho que você deve se lembrar disso. A diferença não está no conteúdo da mensagem, mas na abordagem, sendo que o ponto de partida na pregação para os judeus é a linhagem de Abraão, né, a formação do povo. Pedro usa isso como linguagem, Paulo usa isso como linguagem quando está falando para judeus. É a lei de Moisés, que é onde eles vão mostrar a superioridade de Cristo como aquele que cumpre a lei e em quem nós somos justificados, culminando então na vinda do Messias. Enquanto que o ponto de partida para os pagãos é a revelação natural e a graça de Deus demonstrada comumente pela natureza que esse Deus criou. Então ali ele já começa dizendo o seguinte, ele fala assim, gente, olha só, tem um Deus, nós não somos nós somos homens como vocês, mas tem um Deus que é criador, ele criou tudo, criou essa natureza, e ele se mostra bom para vocês por meio dessa natureza. Ele dá a chuva no tempo certo, a colheita, isso alegra o coração das pessoas. Então ele parte ali para uma revelação de Deus pela natureza, né, uma revelação natural, e mostra essa graça comum de Deus, ou seja, comum a todos os povos. Posto esse ponto, né, eles afirmam, Paulo e Barnabé, que esse Deus que deu liberdade às nações para seguirem seu próprio rumo, aí ele está dizendo, olha, esse Deus deu liberdade às nações.
cabe a gente lembrar que os hebreus Deus escolheu como um povo dele para se revelar às outras nações a partir desse povo. Então, o Antigo Testamento, o povo hebreu tinha uma missão. Quando Deus vai lá, escolhe Israel e pega as 12 tribos, né? E depois acaba que esse povo vai se dividindo e tal, e não cumpre essa missão. É uma videira que não dá fruto, né? Essa imagem, essa ilustração que inclusive depois Jesus vai trazendo forte no Novo Testamento, mas que já aparece no Antigo Testamento. Uma videira que não deu fruto. Mas os outros povos estavam, de certa forma, livres nesse sentido, né? Deus deu liberdade para que seguissem seu próprio rumo. Mas agora, em Cristo, são chamados de volta para Ele. Então aí há essa inclusão, não há uma exclusão do povo de Deus, dos hebreus, não há uma exclusão de Israel, mas há uma unificação pelo modo como agora todos são salvos, que é somente por aquilo que Cristo ofereceu. Né? Então, apesar de todo o esforço, eles ainda tiveram dificuldade de impedir o povo de oferecer-lhes sacrifícios. Versos 19 ao 28. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Ficaram ali muito tempo com os discípulos. Então vamos lá, nossas últimas observações. Mudaram o ânimo das multidões. Em meio a essa decepção do povo em Listra, né, em relação a que não eram deuses em forma humana, mas que eram simples homens, chegam os judeus de Antioquia da Psídia e de Icônio, aproveitando da ocasião para envenenar o povo em relação a Paulo e Barnabé, ao ponto de apedrejarem. Somente Paulo foi apedrejado, tá? E deixá-lo aparentemente morto e fora da cidade. Barnabé e os discípulos, feitos no caminho, que talvez já acompanhassem Paulo e Barnabé nessa jornada, socorreram Paulo e o trouxeram de volta à cidade, até que no dia seguinte ele e Barnabé partiram para Derbe. Então esses homens já vinham com raiva de Paulo, desde Antioquia da Psídia, juntaram com o povo de Icônio, ou seja, 130 quilômetros, mas por volta de mais uns 20 a 30 quilômetros ali, ou seja, 150 a 160 quilômetros esses homens foram de Antioquia da Psídia, passando por Icônio, chegando até Listra, para poder agora aproveitar essa situação, juntar com os pagãos e apedrejar Paulo. Caramba, assim, era um ódio muito forte, né? Só que o que acontece? Por misericórdia de Deus, e talvez uma esperteza de Paulo, ou talvez não, talvez simplesmente tivesse mesmo desmaiado, ele fica ali fora da cidade, e ali ele é deixado, como era comum, os mortos serem deixados para que os cães comessem, os abutres comessem, né? Esse homem que não tinha uma família para cuidar dele, para enterrar, foi deixado do lado de fora da cidade, nessa situação de desprezo, nesse apedrejamento que para o judeu era de heresia, fora da cidade, largou lá. Mas aí, a Barnabé, que não havia sido apedrejado, vai com os outros discípulos e levam de volta para a cidade, cuidam dele. No dia seguinte eles partem para Derbe. Pregaram as boas novas e fizeram muitos discípulos. Aí em Derbe tem um proveito. A gente não sabe nem se o Paulo passou um tempo se recuperando ou se ele já chegou logo
pegando na labuta. O que nós podemos ver com isso é que o sofrimento, a afronta, a perseguição, o risco, né, iminente à vida, certeiro em relação a perder a vida, não os amedrontaram ao ponto de paralisar o ministério. Pelo contrário, parece que eles ficaram mais animados, porque depois, né, como o texto diz, eles retornam para Listra, para Icônio e para Antioquia da Psídia, ou seja, onde estavam todos os perseguidores. É certo que provavelmente eles pensavam que Paulo já estivesse morto, né? Mas ainda assim eles retornam a esse lugar. Então, ele estava ainda exigindo cuidado, né? Certamente alguns discípulos também junto, eles anunciam as boas novas em Derbe. A perseguição parece ter se esfriado somente por causa deles terem pensado que Paulo tivesse morto. Paulo, que carrega em seu corpo as marcas de Cristo, Gálatas 6,17, né, as marcas do apedrejamento. Então, lembre-se que essa é a região da Galácia, ou seja, quando Paulo escreve aos Gálatas, que diz assim, olha, vocês são inconstantes e tal, quando foi que vocês caíram da graça, decaíram dessa graça, deixando que os judaizantes, agora, né, se você conhece a carta aos Gálatas, você vai se lembrar disso, né, que esse é o tema que Paulo está tratando com eles, como foi que vocês deixaram ser levados por esses judaizantes que vão dizendo para vocês que vocês têm que circuncidar, que vocês têm que guardar a lei, que vocês têm que guardar as festas e tal, né? E Paulo está dizendo assim, não, vocês dependem única e exclusivamente da graça. Então é esse povo, tá? É esse povo aqui que Paulo depois está cuidando, é esse povo que ele deixou presbíteros, né? Depois de orar, de jejuar, que formaram esses presbíteros e que elegeram esses presbíteros para poder cuidar desse povo. É a esse povo que Paulo se dirige, quando ele diz lá que ele carrega no corpo dele as marcas de Cristo, os estigmas de Cristo, são essas marcas, provavelmente, do apedrejamento que ele sofreu nessa região de Listra, ok? E demonstra que a missão de pregar o evangelho e fazer discípulos deve prosseguir mesmo em meio a perseguição e sofrimento. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então é importante notar a coragem desses homens ao retornar para Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Eles fazem isso somente porque a causa, ou seja, a vontade e ordem divina era maior e superior à dor e o medo. Perceba o cuidado de Paulo e Barnabé com os irmãos ao lhes animarem diante do que viram. Isso faz parte do discipulado. Esses homens viram Paulo praticamente morto. E agora ele está dizendo, ó, não é necessário, ou seja, é critério, isso é criterioso, tá? Passar por muitas tribulações para poder entrar no reino de Deus. Não é um critério de entrada. O critério de entrada é a salvação. Mas por causa de Cristo, muitos são perseguidos. Lembre-se do que Jesus diz. Bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por minha causa. Por causa da justiça. Por defenderem a justiça. E Jesus, o Cristo, é a justiça de Deus. Então é isso. Isso se faz necessário. E isso é uma orientação, um ânimo, dizendo, ó, vocês viram, mas nós continuamos aqui. E aí eles formam os presbíteros, né? Então, debaixo de jejum e oração, Paulo e Barnabé elegeram presbíteros que seriam responsáveis pelo cuidado dos irmãos ali estabelecidos. Esses homens deveriam dar continuidade ao processo na estruturação das igrejas ali estabelecidas. Eles deveriam continuar pregando o evangelho, discipulando os novos convertidos e preparando-os para viver de modo digno a nova vida em Cristo. Missão cumprida. Então eles retornaram por um caminho similar ao que haviam ido, deixando de passar apenas na ilha de Chipre e indo direto para Antioquia. Ali, na base de sua missão, em Antioquia da Síria, relatam aos irmãos como havia sido sua primeira viagem. E segundo Lucas, a consideram cumprida, missão cumprida. Você pode voltar no texto e ver que essa palavra está colocada lá por Lucas. Certamente o senso de missão cumprida está relacionado ao sucesso do evangelho aos gentios e como estes o receberam com alegria. Ficaram ali muito tempo com os discípulos. Mais uma vez, Lucas não é exato, né, quando ele está falando do tempo. Então ele não menciona aí com exatidão o tempo de permanência.
É possível que a viagem à Galácia tenha durado aproximadamente 1 ano e depois ficaram mais 1 ano com os irmãos em Antioquia da Síria. Certamente não somente um tempo de descanso, tá? Mas, muito além disso, um tempo de discernir o novo tempo que Deus nos dava, o novo momento, né? Poderia trocar o tempo, para não ficar repetido aí, por momento que Deus estava dando a eles. Os novos desafios, possibilidade de desafios do que eles passaram pensando e orando a esse respeito nesse tempo. Quais serão os novos passos, como cuidaremos dos novos irmãos nessas comunidades e tal. Ok? Finalizamos, então, só para a gente lembrar, né, em síntese, de forma condensada, o que foi que nós vimos hoje? Bom, nós vimos como em Icônio muitos judeus e gentios receberam o Evangelho e foram discipulados, e como assim também em Antioquia da Psídia, muitos judeus e gentios endureceram seus corações e apresentaram hostilidade aos apóstolos. Como Deus demonstrava por meio de sinais e maravilhas que estava com Paulo e Barnabé. Nós vimos também a confusão causada em Listra após a cura de um paralítico. Como confundiram Paulo e Barnabé com deuses e como reagiram a isso, né? Nós vimos a perseguição tramada por opositores desde Antioquia da Psídia e Icônio, associada à decepção dos ouvintes em Listra, dos pagãos, culminando numa quase morte violenta. E por último, nós vimos o Evangelho chegando em Derbe, muitos discípulos sendo formados em todas as cidades da Galácia, igrejas sendo estruturadas com presbíteros eleitos e o retorno para Antioquia, a base da missão aos gentios. E na prática, nós aprendemos pelo menos 3 coisas. A primeira delas é: Deus confirma seus enviados quando estes comunicam fielmente sua palavra. Há um processo, há um compromisso de Deus em confirmar que aqueles homens são representantes de Deus e que a mensagem que trazem vem de fato de Deus. No início do ministério de Paulo, Barnabé e muitos outros irmãos do primeiro século, as confirmações eram por meio de milagres, sinais e maravilhas. É possível que ainda hoje Deus haja excepcionalmente, ou seja, não é uma regra, tá? Dessa forma. Porém, continua confirmando por meio de homens e mulheres que se abrem ao Evangelho, pois não se trata apenas de argumentação, mas do poder de Deus pelo Espírito Santo. O homem, o coxo, que foi curado, como nós vimos, né? O que Paulo percebeu é que ele ouvia atentamente, ou seja, Paulo percebeu que Deus já estava agindo, e por esse discernimento de Paulo, que lança essa palavra de fé para aquele homem, esse homem reage com fé. Essa mesma fé para aceitar o Evangelho, essa mesma fé é a ação de Deus confirmando que nós podemos pregar fielmente a palavra, porque pessoas irão se converter, porque elas serão reconciliadas, porque elas serão conduzidas pelo caminho e elas serão preparadas para poder viver em santidade, ok? Isso é a confirmação de Deus. Segundo, a missão dada à igreja deve prosseguir mesmo em meio a ameaças e iminente sofrimento. A missão dada à igreja deve se cumprir de forma organizada. Paulo e Barnabé não se portaram como detentores da igreja, mas antes como participantes comprometidos com o crescimento, saúde e continuação desta. Por isso oraram, jejuaram e elegeram presbíteros. Em meio ao sofrimento, a missão tem que continuar, o evangelho tem que ser pregado, os discípulos têm que ser feitos, têm que ser ensinados, a igreja tem que se estruturar, o seu serviço tem que ser aparente, tem que ser constante, tem que ser real. O amor tem que ser experimentado, tem que ser um vínculo das relações, independente da perseguição, das oposições, das dificuldades. Ok? Isso vale muito para os nossos dias. E terceiro, o consolo para a vida cristã sempre será pautado na certeza e expectativa da vinda do Rei e da plenitude do seu reino. Quero repetir. O consolo para a vida cristã sempre será pautado na certeza e na expectativa da vinda do Rei e da plenitude do seu reino. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ok? Bom, espero ter contribuído com a sua leitura, espero, em vez de ter complicado, ter descomplicado muita coisa em relação a esse texto. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com quem você crê, acha que isso vai ser bom, que essa mensagem vai se edificar.
vai ser usada para edificar, ok? Se quiser comentar aí se gostou ou não gostou, procure sempre ser pautado pelas Escrituras. Até a próxima segunda, se o Senhor nos permitir, sempre às 19 horas.